Graça e paz, tudo bem com você? Vamos para a nossa leitura de hoje. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 41. Nós paramos ontem, onde o copeiro e o padeiro tiveram suas funções restabelecidas, né? Eles tiveram sonhos, contaram a José, e aconteceu conforme José disse. Capítulo 41. Terminando aqui, porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Então ontem nós vimos, né, José pedindo para ele aqui no capítulo 40, lembre-se de mim, peço que seja bondoso. Porém, o padeiro se esquece dele. 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Então José continuou preso depois que o padeiro e o copeiro tiveram os seus sonhos revelados por José, e aconteceu conforme José disse, e passaram-se 2 anos. Então 2 anos depois, José ainda continua lá na prisão, fazendo os seus trabalhos. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé, junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magra, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magra engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então aqui as duas coisas que ele sonhou, né? As vacas magras e feias engoliam as boas, né? As de aparência boa, de boa aparência gorda. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, porque tem sonho que tira a nossa paz, né? A gente fica ali remoendo aquele sonho, né? Fica confuso com aquilo, né? Mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhe os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então ele conta para todo aquele povo, mas ninguém consegue, né, interpretar o sonho. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro. José pediu para ele não se esquecer, né, para ele se lembrar dele. Ele se esqueceu. Depois de 2 anos, ele se lembrou. E imagina, né, assim como eu falei ontem, né, se o copeiro tivesse se lembrado de José assim que ele saiu da prisão, José talvez tivesse tido uma classificação social novamente, porém, não como ele saiu dessa vez. Então, às vezes as coisas demoram a acontecer, no caso de José aqui, passaram-se 2 anos, mas às vezes demoram muito mais, né, porque Deus tem estabelecido um tempo para nossa vida, né. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, a cada sonho tinha o seu próprio significado, porque eles não sonhavam coisas iguais, né? Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído do meu cargo e o outro foi enforcado. Então o copeiro se lembra de José depois de 2 anos, né? E conta a Faraó num momento crucial da vida de Faraó, quando ele tem um sonho, e um sonho que ninguém consegue interpretar. E ele está tão perturbado com esse sonho, que ele já não vê mais saída. E aí, o copeiro se lembra de José. E aí, continuando aqui. 14. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Então tinham pressa de levar ele logo ao encontro de Faraó. Porém, ele se barbeou, mudou de roupa, e só depois foi se apresentar a Faraó. Eles tinham pressa, José tinha excelência, lembra que a gente falou sobre isso aqui? Ele não se apresentaria de qualquer forma a Faraó. E se fosse a última vez que ele estava saindo da cadeia, né? Meio que assim, a gente tem que fazer como se fosse o nosso último dia, né? Ele se apresenta com excelência, ele não vai do jeito que ele tá. Ele para, se barbeia, muda de roupa, se organiza para depois ir. Versículo 15. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. Então, Faraó já ouviu falar sobre José, né? E José respondeu, assim como ele responde lá em Gênesis 48. Vamos voltar aqui, ó. Tivemos um sonho, não há quem o interprete. Não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Ele fala sobre o Senhor, ele coloca Deus sobre todas as coisas. Aqui é a mesma coisa. E José respondeu, isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Então ele coloca Deus como prioridade aqui. Então Faraó disse a José, no meu sonho, eu estava em pé, na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após essas subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de que não dava aparência de que as tinha devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu. Então Faraó conta o sonho para ele, conta até mais detalhes do que ele contou ali anteriormente. E José dá a interpretação. Porém, ele já fala aqui, né, que Deus dará resposta favorável. Então não vem dele, vem de Deus. Tudo que temos de bom não é nosso, vem do Senhor. Versículo 25. Então José respondeu, o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome.
Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Ou seja, Faraó teve 2 sonhos seguidos, os 2 sonhos representam a mesma coisa, e José fala que ele teve esse sonho repetidamente, porque Deus se apressa em fazer, Deus tem pressa em fazer isso que vai acontecer. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso. Por administradores sobre a terra. Então, José, olha só que tremendo o entendimento que Deus dá a ele. A sabedoria, né? Ele fala o que vai acontecer e ele também dá a estratégia de como ele deve agir. Então, agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, encarregado de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, tudo que eles recolherem, uma parte das 5, né? Dividir tudo em 5 partes, uma parte guarda. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimentos nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Olha como Deus é poderoso. Ele dá aqui a interpretação, diz o que vai acontecer e dá a estratégia de como ele deveria proceder. Então, olha a inteligência desse homem. Por isso que ele não tem pressa. Ele se organiza e vai. E coloca Deus à frente, porque Deus dará a resposta favorável. Deus deu aqui a interpretação e ainda conduziu o que ele deve fazer. Olha que Deus tremendo. José como governador do Egito. 37. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou a seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa. Viu a importância dele se preparar aqui? Ele passa a ser administrador da casa de Faraó. E todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Olha o que ele está entregando nas mãos de José. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Esse anel sinete é o mesmo que a gente leu ali atrás, na história de Judá. É um anel que é como se fosse a assinatura daquele homem, né? Um anel gravado, né? Como se fosse a assinatura. Então, José poderia assinar no nome de Faraó. É como se fosse isso. Então ele deu o anel para ele, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Isso aqui indica a posição importante que José estava naquela época. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Deste modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Então José se torna autoridade em todo o Egito. Imagine se ele fosse de qualquer jeito, com pressa. Ele se prepara para ir, porque ele sabe que Deus não faz coisa pequena, Deus só faz coisas grandes, né? 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafinat Paneia, que é um nome egípcio, né? Então ele tira o nome de José, que é hebreu, põe Zafinat Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Então José tem por mulher aí Azenate. 46. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Então lembra que ele falou lá, para guardar a 5ª parte. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José. Então, durante os 7 anos de fartura, nasceram 2 filhos, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E aqui nós vemos algo interessante, né? Porque José se casa com uma pessoa egípcia, né? Que é Azenate, que é egípcia, né? Ele cumpre um cerimonial aqui. Ela se casa e esse casamento é aceito, porque José tem uma posição social boa, né? Então eles não veem com maus olhos elas se casarem com um hebreu. E ao ter 2 filhos, ele não coloca nome egípcio, ele coloca nomes hebreus, seguindo a linhagem da sua família, e a esposa permite, né? Ele que dá o nome aqui com todo aquele significado que a gente já sabe, né? Que o nome carregava um significado. 53. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Ou seja, o fato da palavra ter chegado na hora certa e ter sido ouvida por Faraó e escolhido uma pessoa sábia fez com que o Egito não passasse fome. 55. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Então olha o poder que Faraó entrega nas mãos de José. E que bom que ele continua sendo um homem temente ao Senhor, porque ele não toma nenhuma atitude precipitada e faz tudo conforme o Senhor mandou. 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito.
Então José começou a pegar aquele mantimento que ele guardou e começou a vender para os egípcios. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Então todos ao redor vinham até José para comprar os mantimentos com ele, comprar os alimentos com ele, porque havia fome em todos os lugares. Então olha só o que é, né, um homem temente ao Senhor, né? Faraó entrega poder a ele, e ele revela que ele realmente é um servo de Deus, e que nós possamos tomar essa lição, né? Quando for entregue algum tipo de poder nas nossas mãos, que nós possamos continuar com o nosso coração íntegro, seguindo ao Senhor com todas as nossas forças. Que o Senhor nos guarde, nos livre de toda e qualquer tentação, né? Nos nossos dias, porque os dias são maus, né? E o que sobra de bom em nós é o Senhor. Que Deus te abençoe e que possamos estar aqui amanhã para ler mais uma porção da palavra, se assim Ele permitir, em nome de Jesus.